Número 4. Completar no ciclo trigonométrico a seguir com a primeira determinação positiva em graus e radianos, os arcos com as extremidades em destaque. Então, eu tenho lá, ó, 30 graus. Então, eu vou achar o côngruo a 30 no segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrante. Então, eu vou passar para vocês aqui embaixo, ó, tá? Como que eu vou reduzir do primeiro para o segundo quadrante? Então, ó, vocês lembram? No segundo quadrante, para achar o côngruo a esse ângulo, basta pegar 180 e tirar o ângulo. Lembram? No terceiro quadrante, tá? O que eu faço? Eu pego o 180 e somo com o ângulo. E no quarto quadrante, o que faço? Eu pego o 360, que é o ciclo inteiro, e tiro o ângulo. É o jeito mais fácil de achar. Então, ó, quem que é côngruo a 30 no segundo quadrante? O que eu faço? Olha lá, ó, 180 menos 30, que eu vou achar o 150, tá? Quem que é côngruo a 30 no terceiro quadrante? O que eu faço? 180 mais o ângulo, mas mais o ângulo é 30. Então, eu vou encontrar 210. E no terceiro quadrante, 360 menos o ângulo. O meu ângulo é de 30, 330 graus, correto? Mas ele quer em pi radiano também. Então, eu tenho lá, ó, ou vou na regrinha de 3, ou eu divido. Quem que é 30 graus em pi radiano? É pi sobre 6. Então, eu sei que eu peguei o pi e dividi em 6 partes. Sim? Então, ó, o primeiro quadrante eu tenho 3 partes e o segundo quadrante mais 3 partes. Então, ó, 1 pi sobre 6, 2 pi sobre 6, 3 pi sobre 6, que simplificado é o pi sobre 2. 4 pi sobre 6, quem seria aqui? 5 pi sobre 6 e 6 pi sobre 6, que é pi, simplificado. Quem é esse? 7 pi sobre 6, 8 pi sobre 6, 9 pi sobre 6, 10 pi sobre 6 e aqui quem é? 11 pi sobre 6. E por último, 12 pi sobre 6, que simplificado é 2 pi. Se eu não lembrar de repartir a circunferência em partes que está na primeira divisão aqui, eu faço a regrinha de 3 como eu faço aqui, ó. O que eu vou fazer? 180 corresponde a π, 150 corresponde a x. Eu vou encontrar o mesmo valor. Correto? Vamos ao próximo exercício, ó. Ele quer encontrar os côngruos a 60. Vamos encontrar em graus primeiro. No segundo quadrante, no erro 180 menos ângulo, 180 menos 60, encontrei o 120. No terceiro quadrante, 180 mais 60, eu vou encontrar o 240. E no terceiro, 360 menos 60, eu vou encontrar o 300. Em pi radiano, ele não é π sobre 3? Eu peguei isto aqui e dividi em 3 partes. Então, ó, 1, 2, 3. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 1 π sobre 3, quem que é aqui? 2 π sobre 3. Quem que é aqui? 3 π sobre 3, que simplificado dá π. Quem vai ser aqui? 4 π sobre 3. Quem será aqui? 5 π sobre 3. E aqui, 6 π sobre 3. E se eu não quiser, faço a regrinha de 3. 180 corresponde a π, 240 corresponde a x. Certinho? Seguindo o nosso exercício. Aqui é um exercício assim,
a gente acaba dando essa teoria porque é o conteúdo da própria apostila, mas é aquele olhinho do furacão. Mas mesmo assim, vamos lá. Escrever o conjunto das determinações positivas dos arcos assinalados em cada figura, conforme os casos representados abaixo. Então, eu digo que isso aqui é a expressão geral dos arcos. Qual que é a expressão geral dos arcos? Como que eu vou representar o arco genericamente? Alfa mais n vezes 360. O alfa é o ângulo que é dado e o n é quantas voltas ele dá no ciclo trigonométrico. Se for em grau, é assim. Se for em grau em pi radiano, é dessa forma. Quando ele tem, percebem que aqui eu tenho um ângulo. Aqui eu dividi o ciclo em duas partes, o ângulo PQ. Eu estou trabalhando com meia circunferência apenas. Então, ó, é a mesma nomenclatura, porém eu uso metade da circunferência. Tá certo? Então, vamos lá. Eu percebo que esse primeiro exemplo, tá? Ele está em pi radiano. Eu tenho pi sobre 2, tá? Aqui eu tenho pi sobre 6, aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 90, tá? Então, vamos lá. Pi sobre 2, eu tenho um ponto no meu ciclo trigonométrico, então eu estou usando a minha circunferência inteira. O meu arco foi dado em pi radiano, então eu vou usar essa nomenclatura. Então, o que eu vou usar? Pi sobre 2 mais n vezes 2π, tá? Aqui é um n. Nesse outro, vocês perceberam que eu estou usando 2 pontos na circunferência. Então, eu vou usar meia circunferência, eu vou usar essa situação aqui, tá? O meu ângulo está dado em pi radiano, então eu vou usar o que está dado em pi radiano. Então, como que eu vou denotar esse ângulo aí, tá? Ele vai ficar π sobre 6 mais n vezes π, tá? Vamos lá agora, o terceiro exercício. 90 graus, e você percebe que ele está na metade da circunferência. Então, só que ele está em graus. Então, na metade, eu vou usar esse aqui. Então, vai ficar 90 mais n vezes 180, tá? Esse aqui repetiu a mesma coisa. Tudo certo? Bom, seguindo o exercício número 6, ele pede assim, ó. Qual é o menor ângulo em graus formado pelos ponteiros de um relógio que marca 15 horas e 40 minutos, tá? Então, vamos pensar, é um relógio, todo relógio, ele é dividido por 12 partes, tá? Então, eu consigo achar em 1 hora quantos graus ele andou, tá? Eu posso achar esse ângulo aqui, ó. Então, quantos graus uma circunferência inteira tem? 360 graus. Se eu dividir em 12 partes, cada hora equivale a 30 graus, tá? Ou cada hora, ou cada 5 minutos rodado pelo ponteiro grande, tá? Então, o que o exercício pede? Qual é o menor ângulo em graus formado pelos ponteiros do relógio que marca 15 horas e 40 minutos? Então, ele quer o valor desse θ aqui, ó. Correto? Então, vocês percebem que se eu achar, tá? Isso aqui, ó, quanto eu andei
em toda essa parte aqui, ó, daqui até aqui, com o ponteiro maior do relógio, tá? Cada ângulo desse aqui, ó, corresponde a 30 graus. Então, o ponteiro grande andou 3, 6, 9, 12, 15. Ele andou 150 graus. Então, ó, eu posso dizer que o ponteiro grande andou 150 graus, tá? Para achar esse θ, se eu conseguir achar esse valor aqui, que eu vou chamar de x, basta fazer o quê? Pegar 150 menos x, eu tenho θ. Certo? Então, vamos tentar assim, ó. Eu vou trabalhar com o ponteiro pequeno. Então, tá, ó. O ponteiro pequeno, eu vou pensar assim, o pequeno, em 1 hora, ele não anda 30 graus, tá? Mas 1 hora não tem 60 minutos? Então, vamos lá, ó. Em 60 minutos, ele anda 30 graus. Agora, se o ponteiro grande andou 40 minutos, quantos graus o ponteiro pequenininho vai andar? Então, basta achar uma regrinha de 3. Percebe que eu vou achar esse pedacinho vermelho, tá? Se eu fizer uma regrinha de 3, ó, 60x, 4 vezes 3, 12, eu tenho 1.200. Cancelei. Eu tenho aqui, ó, 120 por 6, eu tenho 120 graus. Então, em 40 minutos, o ponteirinho, quando o ponteiro grande movimenta, o pequenininho também movimenta. Então, quando ele movimenta 40 minutos, o ponteiro pequenininho vai movimentar 20 graus, tá? Então, agora eu finalizo da seguinte forma, ó, tá? Eu quero achar o θ. Então, o que eu vou pensar, ó? θ mais x não dá o 150, que é o tanto que o ponteiro grande andou? Então, ó, θ mais x é igual a 150 minutos. O x é 20 graus, tá? Então, quantos graus eu tenho para o ângulo θ, que é o menor dos ângulos entre os ponteiros? 150 menos 20, eu tenho aqui que o θ vai valer 130 graus, tá? Essa não tem alternativa, então a gente finaliza aí o exercício, ok?